Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Berilo e o apóstolo Tomé, parte 5. A história de Tomé. Para terminar, vamos considerar a história de Tomé, depois daquela da Bíblia. Irmãos, como dissemos no início, o apóstolo-chave da Ásia foi Tomé. Inicialmente, Tomé viajou para a Babilônia com outros apóstolos, viajou com Tadeu e viajou com Bartolomeu, eles estavam na Babilônia. Pedro mais tarde foi para a Babilônia, e da Babilônia ele escreveu a primeira epístola. Mas aqueles que começaram o trabalho na Babilônia foram Tomé, Tadeu e Bartolomeu. Então Tadeu ficou lá por um tempo, e o apóstolo Tomé com Bartolomeu continuou um pouco mais em direção ao que hoje é o Irã, isto é, em direção à Pérsia, e o que é a Mídia, até ao que se chama Bactriana, certos países da Ásia Central. No início dos países da Ásia Central, e no norte da Índia, foi quando Bartolomeu trouxe o Evangelho de Mateus para a Índia, e então Bartolomeu ficou lá e subiu novamente para se encontrar com Tadeu, quando Tadeu já tinha subido para a Armênia. Mas Tomé virou para o sul e passou pela Etiópia, onde Mateus tinha estado, e da Etiópia, ele pegou um barco. O apóstolo que embarcou, que fez viagens de um continente a outro, foi Tomé. Então Tomé desceu por tudo que é chamado de Golfo do Mar Vermelho e a Península Arábica, há uma saída pela Somália na África, um chifre da Somália, existe uma espécie de estreito. O apóstolo Tomé desceu lá de barco e foi para uma ilha que fica ao sul do Iêmen e de Omã, que é a parte sul da Península Arábica. Esta ilha é chamada de Socotora ou Sacutra, eles são pronúncias diferentes, ele estava evangelizando naquela ilha. O apóstolo Tomé, para viajar para a Índia, até se tornou escravo, ele se vendeu como escravo para que pudessem levá-lo para a Índia, para isso ele estava disposto. No início, quando os apóstolos estavam juntos, antes da dispersão, já haviam dito a Tomé que ele deveria ir para a Índia, mas ele meio que não estava muito disposto a ir para a Índia no início, ele empalideceu um pouco, então o Senhor apareceu a Tomé para ir para a Índia, ele disse a Tomé que precisava ir para a Índia. Depois Tomé desceu pela Etiópia, saiu pelo chifre da Somália e do Iêmen, foi para a ilha de Socotora, vendeu-se como escravo para poder viajar de barco e ser levado para a Índia, pois havia rotas comerciais entre o Oriente Médio e a Índia, porque na Índia havia as espécies, e havia outras coisas que eles trouxeram, havia uma rota marítima. Houve até judeus que se dispersaram, não apenas desde o ano 70, mas em antigas perseguições com Antíoco Epifânio. Alguns judeus fugiram para o Iêmen, e no Iêmen havia antissemitismo, onde foram perseguidos novamente, e eles foram de rota para a Índia, e havia colônias judaicas na Índia. Então Tomé se vendeu como escravo, e isso foi entre os anos 48, 49 e 50, ele estava na Pártia, na Babilônia, na Bactriana, no norte da Índia. Então ele voltou e entre 50 e 52 depois de Cristo, ele estava viajando pela Etiópia, através de Socotra, evangelizando, plantando igrejas, e chegou em 52 depois de Cristo na costa ocidental da Índia. Você sabe que a Índia é quase um continente como um triângulo invertido. Na costa oeste da Índia, o apóstolo Tomé fundou 7 igrejas. Havia um rei chamado Gondafar, que mesmo daquele rei, moedas com o nome do rei foram encontradas, uma lápide com o nome do rei foi encontrada. A arqueologia confirmou a historicidade de Gondafar e do irmão de Gondafar, Gad, reis hindus deste lado. Hoje existe uma cidade que é chamada por esse nome, a pronúncia atual vem desse nome, ele era o rei nesses lugares, e veja o que aconteceu com Tomé. Tomé era associado a um personagem chamado Albanês, que ele foi enviado de navio por aquele rei Gondafar, que mandou chamar arquitetos para construir um palácio para ele. Tomé começou a evangelizar o servo de Gondafar e disse-lhe que iria construir o verdadeiro palácio do rei. Em outras palavras, ele o estava preparando para ir evangelizar este rei Gondafar. Então,
Quando este servo do rei Gondafar chegou e o apresentou a Tomé, que ele iria construir um palácio para ele, Tomé disse a ele: Eu vou construir para você um palácio de verdade. Todos os palácios começam a ser construídos no verão, quando está seco, quando não está chovendo, mas Tomé chegou no inverno, com chuva forte, mas o Tomé disse: Eu começo assim porque agora é que tem mais necessidade, agora temos que começar. Então, este rei deu dinheiro a Tomé para construir seu palácio, e Tomé começou a dá-lo aos pobres, aos que estavam em apuros. Ele começou a construir o palácio para ele de acordo com o Evangelho. Não acumulem tesouros para vocês na terra, mas no céu, onde a ferrugem não corrompe, e ele começou a construir o palácio para Gondafar. Claro, quando Gondafar descobriu sobre Tomé e não entendeu o que ele estava fazendo com ele, ele o colocou na prisão. Mas olhe para a providência de Deus. Justo quando eles colocaram Tomé na prisão por causa disso, seu irmão morreu, e quando estavam no velório, ele se levantou novamente, voltou à vida e contou a Gondafar o que vira. O palácio que Tomé estava construindo em glória para o rei Gondafar. Quando o irmão ressuscitou e contou-lhe o que havia experimentado ali, os dois se converteram ao Senhor, o próprio Gondafar e seu irmão. A partir daí Tomé continuou a construir o palácio, ajudando os pobres. Foi assim que Tomé construiu o palácio. Esses palácios aqui estão destruídos. O Senhor Jesus disse: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros para vós no céu. Mateus 6, 19 e 20. Este era o verdadeiro palácio que Tomé estava construindo e que Deus, para apoiar Tomé, permitiu a morte temporária do irmão de Gondafar e permitiu que ele visse o que Tomé estava construindo. E no meio do velório, como que para impressionar mais, ele voltou à vida e todos ficaram assustados, e lá ele lhes disse que tinha visto o palácio que Tomé estava construindo. A partir daí, este rei foi convertido e eles apoiaram Tomé. Mesmo quando Tomé estava na Pérsia, havia um sábio filósofo persa, como da linha de Zoroastro, que recebeu o Senhor com Tomé. Ele começou a andar com Tomé e acompanhou Tomé onde quer que Tomé fosse. E Tomé, depois de ter fundado cerca de 7 igrejas em localidades na costa ocidental da Índia, então foi para a costa oriental, em direção à costa onde hoje fica a costa do Malabar, e onde as igrejas do malabarismo são chamadas de Tomé. Até hoje existe o cristianismo malabar, que são as igrejas fundadas por Tomé, que sobreviveram a 21 séculos, e até hoje existe o cristianismo fundado por Tomé na costa do Malabar. Tomé veio para Malabar e começou a fazer discípulos. Aqui temos os nomes dos 3 principais que ele fez como líderes lá. Os nomes são Chorem de Visnaga. Quando você olha o mapa em direção ao que é Malabar, onde hoje é a cidade chamada Madras, Madras está subindo pelo lado leste da costa. Nas proximidades existe uma cidade chamada Visnaga, e um líder chamado Chorem foi convertido por Tomé. Foi um dos dirigentes instituídos por Tomé como fruto do seu trabalho e como delegação de autoridade naquela região. Outro se chamava Pandi e o outro se chamava Charon de Malabar. Ele era o responsável pela obra em Malabar. Muitas igrejas foram fundadas na área também. Algumas histórias dizem que mais tarde Tomé subiu novamente a costa leste, como alguém diz em direção a Bangladesh, e escalou as montanhas do Himalaia e chegou à China. O apóstolo que foi mais longe é Tomé. Chegou à China. Nesses lugares o apóstolo estava evangelizando. Você percebe como o berilo recuperou sua cor após uma enorme fornalha? Mais tarde, ele voltou da China, ele fez a viagem de volta até chegar a Malabar. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do berilo, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.